Já estamos de volta para o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 17 de maio, agradecendo sua audiência e a sua companhia e relembrando que esse programa será exibido novamente amanhã, sábado, dia 18. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre Jamil Asfuri, presidente regional do PSC, e também Fernando Melo, presidente regional do PROS. Jamil, mais uma vez, boa noite. Você, como presidente de um partido pequeno, depois da reforma política que aconteceu, como é que esses partidos vão sobreviver no Brasil? Olha, mais uma vez, boa noite. O PSC, ele saiu fortalecido nessas eleições. Nós fizemos 8 deputados federais e fizemos também um senador da República. Quanto à questão da cláusula de barreira, nós cumprimos sem problema. Mas a novidade do PSC nessas eleições foi que nós conseguimos eleger 2 governadores, que eu julgo de 2 estados muito importantes do Brasil, que é o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, né, que tem aí apresentado um grande trabalho, e também o Wilson Lima, que é aqui do nosso vizinho, né, que é do Amazonas. E agora nós estamos trabalhando mais essa plataforma de gestão, visto que a maior parte dos ilustres que nós tínhamos no PSC eram parlamentares, agora nós estamos tendo aí a oportunidade de fazer gestão também e apresentar, tanto para o Brasil, quanto para os estados que eles estão ali protagonizando. Estenda a pergunta por outra. Pergunta por ti. Pode responder. Você agora com o PROS, né? O PROS também atingiu a cláusula de barreira, né? Tinha-se uma previsão antes da eleição que 15 partidos não atingiriam, Iriam né? desaparecer. E 14, né? Quase que bateu o prognóstico. E o PROS conseguiu, né? Elegeu 9 deputados federais, não elegeu nenhum governador, mas ele era de uma chapa, era o vice, né? Estava na coligação do candidato Fernando Haddad. Elegeu algum senador? Não, elegeu um senador, né? Elegeu um senador. Então, olha só, o PROS teve essa dificuldade, né? Apesar de ter uma expectativa que ia ter 5 milhões de votos, mas quebrou muito, né? Dessa avalanche que aconteceu na política brasileira, né? Com o bolsonarismo que aconteceu. Então, isso a gente fez com que a nossa expectativa não fosse realizada. Mas nós estamos, assim, qualificados como um partido de centro, um partido que está analisando a questão tanto federal como aqui, né? E estamos lutando no parlamento para ver se a gente pode contribuir com a nossa democracia. E aqui no estado, como é que o PROS saiu? O PROS elegeu um deputado estadual, né? Elegeu um deputado estadual, agora estamos nos preparando para fazer uma boa campanha para eleger vereadores e prefeitos. O PSC não tem deputado, né, na Assembleia Legislativa? Nós fizemos, aí nós tivemos a pastora Sandra, que ficou como primeira suplente dentro da coligação de um governo alternativo, e eu fiquei em segundo lugar, mas infelizmente, para deputado federal, mas infelizmente o Bocalon não foi eleito deputado por conta da legenda, e eu não fiquei então na primeira suplência. Então nós ficaríamos aí com 2 suplências, vamos pensar então, assim. Nós vamos verificar para a eleição do ano que vem, a eleição municipal, a prefeito e vereadores, uma nova realidade. Qual a nova realidade? A proibição de coligação proporcional entre os partidos. Isso não obriga quase que o candidato a lançar o seu candidato a prefeito para ser uma espécie de um palanque, né? puxador de voto, tem um palanque próprio. Olha, Osmir, eu já fui 3 vezes em Brasília esse ano para tratar exatamente desse assunto. Nós somos aqui 22 municípios e nós precisamos trazer para dentro do PSC, que tem uma plataforma cristã, eu creio que, né, dentro de ideologias que a gente tem visto aí pelo país, a socialista, a própria ideologia democrática, elas têm sofrido um baque muito grande. Nós temos um público muito grande, que são os cristãos. Aqui, por exemplo, praticamente a totalidade da população é cristã, metade evangélica e metade católica, e nós vamos buscar aí novas lideranças que tenham essa vocação política, e era exatamente isso que eu estava tratando em Brasília, e nós vamos sim ter candidaturas na maior parte dos municípios. Claro que a gente precisa ver a viabilidade disso, que também não dá só para lançar candidaturas, né? Nós temos que ver a viabilidade disso, tanto do ponto de vista político, quanto também do ponto de vista econômico, porque, né, uma campanha ela tem uma despesa e ela gera uma expectativa nos candidatos proporcionais, mas seguramente nos principais municípios ou nos maiores municípios nós teremos, em especial aqui em Rio Branco, onde eu fui convidado, né, pelo tanto o governador do Rio de Janeiro quanto o governador aqui do Amazonas,
para que eu tivesse essa candidatura, visto que aqui é uma capital influente do ponto de vista do Estado, né, até porque nós temos a metade da população concentrada na capital, e a exemplo vai acontecer também em outros estados. Como nós tivemos uma boa performance política, já temos uma história política aqui no Acre, então eles observaram que aqui nós podemos ter uma campanha vitoriosa. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Se você pegar as 20 democracias mais representativas do mundo, que a maioria delas se situa na Europa, você não vai encontrar em nenhuma delas, nos seus congressos, seja uni ou bilateral, bicameral, a presença de mais de meia dúzia de congressistas fazendo parte de mais de 6 partidos. Nenhuma. Agora mesmo na Espanha, o candidato precisa fazer a compulsão com mais um partido para fazer maioria. A Angela Merkel, na recente eleição da Alemanha, com mais um partido compôs a maioria. Todos regidos pelo regime parlamentar de governo. E nós temos um único caso entre todos os partidos presidencialistas, que é o dos Estados Unidos, que há 240 anos se mantém no seu Congresso Nacional com parlamentares de 2 partidos políticos. A minha pergunta é o seguinte: no Congresso Nacional, no Brasil hoje, na Câmara dos Deputados, nós temos representantes de 30 partidos. No Senado, representantes de 21 partidos. Aqui no Acre, os 24 deputados estaduais provêm de 17 partidos políticos. Isto não sinaliza para uma completa ingovernabilidade como está hoje o país? Olha, me permita. Pois não. Olha só, a reforma política que foi feita há 2 anos atrás, ela propôs-se em 2030 a gente está nivelando. Então, a primeira cláusula de barreira foi na eleição passada, e 14 partidos já deixaram de ter a representatividade, ou seja, partidário, televisão. E eu achei o negócio bacana, a proposta que foi aprovada, mas ao ouvir falar que já estão querendo mexer nisso. Se mexer até outubro, já vai vingar para a próxima eleição, que é justamente acabar com a possibilidade das coligações. Enfim, eu, quando fui deputado e já naquela época trabalhava-se com a reforma política, eu dizia, eu só quero uma coisa, para acabar com essas coligações. Acabar com as coligações. Então vamos esperar que até outubro, né, não se mexa na legislação, para que na próxima eleição não tenha coligação de partidos. Olha, eu acredito que essa mini-reforma que houve no passado, ela vai precisar de uma reforma de verdade. Infelizmente, o nosso país ainda vive assim. Ele vai tomando decisões imediatistas. Por exemplo, se você analisa que boa parte dos partidos, eles não passaram pela cláusula de barreira e agora eles não têm repasse nacional do fundo partidário, mas muitos deles já não tinham. Então, eles conseguiram conviver. Eu acho que a forma mais perversa que houve de restringir agora nessas eleições foi não tendo a coligação proporcional. Que aí sim, né, como que um partido que não tem fundo partidário, que não tem tempo de TV, como é que ele vai conseguir formar uma chapa proporcional para vereadores? Mas aí vai ser um teste, como o Fernando falou. Eu estive no Congresso há poucos dias e já tem uma grande movimentação, que se não conseguir mudar agora, Narciso, para vereadores que já têm uma pressão nacional, seguramente irão mudar para 2022 nas campanhas que vão ser para deputado federal, porque a maior parte dos partidos hoje que tem representação na Câmara Federal, como você disse, é um número muito representativo, eles não teriam condições de fazer chapa para uma reeleição. Aqui nós podemos citar tranquilamente pelo menos uns 4 deputados federais que foram eleitos, bem votados, que não teriam condições de serem reeleitos. Então, eu acredito que é necessária sim a redução da quantidade de partidos. Eu creio que foi um erro desde o passado, mas a forma que eles aplicaram, simplesmente com
com a isenção ou com a retirada dos valores, ainda foi pouco. O ideal seria que esses partidos estivessem absolutamente inviabilizados, porque aí é natural que esses integrantes dos partidos migrassem para outros partidos, e aí sim nós teríamos a redução de partidos. Por uma tendência natural de quem não tem exposição na televisão e não tem recurso financeiro, é uma tendência natural ir para os partidos que têm essas condições, né? Eu, sinceramente, não acredito que haja esse retrocesso. Não acredito que haja esse retrocesso de acabar com a cláusula de barreira. Eu acho que não só vai prosseguir com a cláusula de barreira, mas também criar outros mecanismos, porque não adianta, o que está aí, como colocou o Narciso, não funciona. Um presidente da República é uma loucura tratar com 30 líderes partidários para atender as demandas, o governador do Estado. E não são nem demandas imorais, pode ser as mais justas possíveis. Não é possível atender. Osmir, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, Fernando, que é que registre-se, apesar de demonizado, desmoralizado, este Congresso Nacional instituiu uma cláusula de barreira que, se tivesse sido aplicada no seu tempo, isso há uns 10 a 12 anos atrás, instituindo uma cláusula de barreira de 5%, que é a cláusula exigida na maioria dos países do mundo. E dos países da OCDE é obrigada essa cláusula mínima a ser de 3%. E sabe o que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal... Foi ali onde começou a judicialização da política. O Supremo Tribunal Federal derrubou. Considerou essa cláusula inconstitucional. Aí foi o que desagou a política brasileira nesta molecagem. Porque nós não temos um sistema político, não, nós temos uma molecagem partidária. Não, o motivo que o Supremo julgou essa causa foi até uma aberração, que eles achavam que teria que ser por lei complementar, que alteraria a Constituição, e foi por lei ordinária. Quer dizer, um detalhe apenas, que hoje, eu já ouvi em várias entrevistas, os ministros do Supremo estão arrependidos. Exatamente, estão arrependidos. Estão arrependidos. Todos que fizeram essa barbaridade. barbaridade se arrependeram. Agora, Narciso, na mesma linha, eu queria lhe perguntar assim, como é que se explica, por exemplo, na eleição com cláusula de barreira, melhoramento político, você tem um fenômeno do PSL que tinha um ou dois deputados federais passar para ser o partido com a segunda maior bancada do Brasil. Então isso mostra a fragilidade da nossa democracia. A onda, é? que foi uma onda. Essa onda não é a primeira vez que ocorre. Aconteceu outras vezes. Não, o PMDB. Aconteceu com o PMDB. E nas eleições de 1986, o PMDB naquela eleição elegia... Já era um partido forte. Não, mas... O PSL que era expressivo. Mas o PMDB naquela eleição elegia poste. Naquela eleição... Mas naquela época não tinha o WhatsApp, aqui no Acre... Não tinha rede social. Aqui no Acre, o PMDB elegeu um poste chamado Osmir Lima para deputado federal. Não, ali é compreensível o seguinte, é uma compreensão histórica. Primeiro porque o PMDB, toda a esquerda do país se abrigou no PMDB. E o PMDB começou, é por isso que é justificável. Teve o plano cruzado. É diferente da eleição de hoje. Não, nada disso. Não tem nenhum plano. O PMDB conseguiu ouvir as vozes das ruas. Colocou a votação direta, que não existia, várias bandeiras levantadas. A anistia, que não existia. Né? E uma série de bandeiras que a população pedia. E o PMDB foi o abrigo desse chamamento. Não, mas teve Daí, um plano econômico também, principalmente Não, rapaz. Foi. O plano cruzado. Econômico, só que ele desagou. Depois da eleição. Desagou não. O plano cruzado foi depois, rapaz. Olha, foi como eu sou mais jovem... Não, foi antes do Sarney. Tá certo, não. Foi antes do Sarney, está confundindo. Como eu sou mais jovem, e vocês estão falando de um negócio que eu não era nem nascido ainda,
Eu julgo que agora, além de tudo que aconteceu com o PT, né, com esse movimento nacional de retirada do PT de todos os cargos no país, e mais alguma coisa de resquícios contra PSDB, contra PMDB, juntado tudo isso, Fernando, com as redes sociais, é que deu esse fenômeno aí. Porque essas pessoas de 2 milhões, 1.800.000 votos, né, para deputado federal, e aí uma menina de mais de 2 milhões de votos para deputado estadual. A Janaína Pascoal trouxe 2 milhões de votos para deputado estadual. Isso jamais aconteceria se não fosse pelo advento das redes sociais, é claro, depois de toda essa onda. Mas ela foi, nesse caso aí, Jamil, ela foi muito exposta pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Da ex-presidente Dilma. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.